dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast, o Radar Visão. Hoje nós temos a presença aqui de um convidado que é médico, mas a gente vai falar de política. Ele vai trazer diversas histórias de política, sua opinião com relação à política municipal, estadual, nacional e internacional. Nosso convidado de hoje é João Pedro. João Pedro, satisfação receber aqui em nosso programa. A satisfação é toda minha, Adriano. Obrigado pelo convite, pelo espaço aqui na TV Visão. É sempre uma satisfação estar aqui na Mata Norte. Falar de política, que é uma coisa que eu gosto muito. Não gostava, eu tinha aquela visão que muita gente tem de política, de que os políticos são todos iguais. E realmente, assim, eu tenho uma decepção muito grande com a maior parte dos políticos que nós temos. Mas tomei gosto porque eu vi que existem pessoas fazendo diferente, existem formas de se fazer diferente. João Pedro saiu da capital pernambucana para participar do nosso podcast aqui. É satisfatório ter o senhor aqui conosco. Antes da gente iniciar nosso diálogo aqui e falar sobre política, é muito interessante nós apresentarmos João Pedro para o nosso público que talvez não conheça. Você tem uma relação muito grande aqui em Carpina, tem parentes aqui em Carpina, mas tem algumas pessoas que não conhecem João Pedro. Vamos apresentar João Pedro para esse público. Sou João Pedro, sou filho de Jerônimo e de Estela, de Gera e de Estela, um agricultor, uma dentista, certo? Sou natural de Recife, mas boa parte de minha infância foi convivendo aqui na região de Nazaré da Mata, em especial na zona rural, no Engenho Bonito, aqui na região de Carpina também, onde até hoje reside minha avó, minha tia. Minha avó tem participação na política ativa até hoje. Mas eu estudei no Recife, fiz faculdade de medicina no Recife, onde me formei em 2019. Sou médico, atuante na área, é a minha profissão, é o meu trabalho principal. Mas desde a época de escola, Adriano, da época de colégio, eu já gostava de fazer leituras a respeito da política e da cultura em geral, de alguns temas específicos. Sempre gostei muito das aulas de história e de geografia, e eu tinha alguns pontos de convergência das aulas, de alguns temas de aula, com a realidade da minha família, o histórico de minha família. E aí a gente, a partir daquele ponto focal de interesse, a gente começa a expandir e vai começando a ter uma compreensão melhor do mundo. Então eu sempre gostei de me aprofundar cada vez mais aí na política, na economia, na história. E sou casado com Carol, minha esposa, tenho 3 filhos, Hugo, Helena, Maria Helena e Eduardo. Inclusive o Hugo ficou doido para vir comigo hoje, ficou chorando em casa quando eu saí. Era para ter trago o Hugo. Na próxima, Huguinho, você vem. Mas é isso. Me filiei ao Partido Novo em 2019, onde eu sou filiado até hoje, mas acompanho o partido desde a sua fundação, lá em 2015. Acompanhei ao vivo o julgamento da homologação do Novo no TSE e sempre torci muito, ajudei a coletar assinaturas para a fundação do partido, porque eu me identifico politicamente como um liberal. Defendo menos impostos, que o nosso custo de vida seja menor, que o Estado de fato sirva ao cidadão para melhorar a vida das pessoas e não se sirva, e não que os políticos se sirvam dos cidadãos. Na verdade, eu vejo hoje que a maior parte dos políticos trabalham como uma espécie de cobradores de pedágio, quando a sociedade quer avançar, as pessoas querem viver sua vida, querem cuidar da saúde, da sua educação, e encontra barreiras ao longo do caminho colocadas pelos políticos, onde eles cobram pedágios para que a coisa consiga andar, né? Através da alta carga tributária, através da burocracia, que é tudo que o novo combate. Então, É isso aí, é um pouco da história de João Pedro. Ô, João Pedro, recentemente nós estivemos num evento do Partido Novo, onde colocava a pré-candidatura do presidente, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que foi aqui no Recife. Era uma forma de apresentar a pré-candidatura de Romeu Zema aqui dentro do estado. Como o senhor avalia essa vinda de Romeu dando continuidade ao Partido Novo, mas como uma opção para a presidência da República? o trabalho que Romeu Zema fez em Minas Gerais é o principal currículo dele ali, onde ele se cacifa com a possibilidade de ser o nosso bom presidente da República, a nossa alternativa de presidente.
O Zema, além de ter resgatado a economia de Minas Gerais, que ele pegou o estado quebrado, onde os servidores não recebiam, onde os aposentados não estavam recebendo, realmente Minas estava afundada no buraco deixado pelo Pimentel, pelo PT. Agora, em 2027, quem assumir aí a cadeira presidencial também vai ter um desafio enorme de colocar o Brasil de volta nos eixos. O orçamento do Brasil está absolutamente estourado. A gente vê que não tem prioridade na gestão dos recursos, muito dinheiro sendo desviado, roubado, muito dinheiro sendo usado quando não roubado, mas sem critério. Eu não concebo que um país em desenvolvimento, mas vamos ser sinceros, um país pobre, um país que tem recursos para ser muito rico, mas onde boa parte da sua população ainda vive dependendo de auxílio social, não tem liberdade de autonomia, não tem liberdade financeira, milhões e milhões, se não bilhões de recursos são gastos com mega shows de artistas já consolidados, já famosos, com escola de samba em carnaval para fazer campanha política antecipada. Então, uma das coisas que eu defendo é que a gente reveja todo o orçamento nacional para que, de fato, ele seja aplicado em áreas prioritárias, em saúde, educação, em segurança, sem esse pedágio, um modo uma linguagem figurada que eu uso, sem esse pedágio cobrado pelos políticos, que é, muitas vezes, aquele percentual de uma emenda parlamentar que o político quer receber de volta, é o superfaturamento, é o aditivo na obra. Então, tudo isso faz com que o dinheiro do seu bolso, que já é tão suadamente conquistado, já é tão surrupiado com imposto, faça com que nosso poder de compra e, por consequência, nossa liberdade de viver seja tão afetada. O real, Adriano, ele já perdeu mais de 90% do seu poder de compra desde que foi lançado o Plano Real, por causa de inflação sucessivas todos os anos e de uma má gestão econômica do nosso país. Então, acho que o Zema tem toda a credencial para conseguir colocar nossa economia e nosso país nos eixos. Os desafios são grandes. Eu sou cético, como um conservador, eu sou cético, eu não acredito na redenção através da política. Por isso que eu acho que mais pessoas precisam entrar na política. O Zema não vai resolver. Assim como só o Bolsonaro não era capaz de resolver. A gente precisa de fazer bancadas de deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos. Eu gostaria de muito ver pessoas que nunca entraram na política, que se sentem realmente surrupiadas, que indignadas com a quantidade de imposto que pagam. Hoje um carro popular não se compra por menos de 70 mil reais. Não existe um carro popular mais hoje. E a gente sabe que uma boa parte disso é de imposto. Então é isso que a gente quer mudar. E aí as pessoas precisam entrar na política. Pessoas novas, porque aqueles que já estão aí não vão fazer diferente. Muitos dos que já estão comprometidos com as más práticas. O escândalo do Banco Master e todo o relacionamento que o Daniel Vorcaro tem com a classe política mostra isso. Não há liberdade dentro dessa velha política. Todos já estão, de alguma forma, comprometidos. Não com a população, mas com sua própria carreira política, o enriquecimento ilícito. Eles usam a política como uma forma empresarial, surrupiando o orçamento. E a gente vê até mulher de ministro do Supremo fazendo parte desse esquema, onde a mulher do Alexandre de Moraes era 129 milhões de reais que ela recebia do Banco Master. Um banco que desfalcou o nosso Fundo Garantidor de Crédito, que é uma reserva para garantir a estabilidade do nosso sistema financeiro. Ô, João Pedro, na sua opinião, o que vai acontecer com essa questão do Banco Master? Foram presos algumas pessoas, tem relação com o nome de outras pessoas, a gente já acompanha aí talvez um possível envolvimento com o filho do presidente Lula. Na tua opinião, o que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer e sempre acontece quando qualquer grande esquema de corrupção ele é desvendado, descoberto, desnudado, é que a classe política e o sistema ele vai tentar se blindar. E ele tentou se blindar nesse esquema do Banco Master. Sendo que houve muita briga interna ali, até dentro do STF, e eu acho que dessa vez eles não conseguiram. Vão tentar fazer uma contenção de danos. O que eu, como cidadão, que não tenho nada a ver com, não tenho nenhum envolvimento com esse tipo de coisa, quero é que todos os envolvidos sejam trazidos a público, para que a população saiba quem são os políticos que estão metidos nessas coisas,
para que saiam da vida pública, que sejam julgados e condenados. Mas eu não tenho muita esperança, porque, infelizmente, hoje, qual é a maior instância de justiça do nosso país? Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Quem julga os envolvimentos dos ministros? Não existe essa possibilidade. Então, são superpoderosos. Tentaram anular a CPM, uma sessão lá da CPMI do INSS que quebrou o sigilo de Lulinha, depois foi revertido, depois o Flávio Dino foi lá e disse que não ia quebrar o sigilo de Lulinha. Então, além de ser superpoderoso e não ter ninguém acima dele, interfere nos outros poderes. Então, existe dentro de um futuro Brasil que eu espero colaborar para construir, mudar inclusive a forma de indicação e o critério de escolha dos ministros do STF. Para conseguir fazer isso, vai ter que ter uma briga com o STF, vai ter que se enfrentar, porque quem tem o poder na mão não vai querer largar. É feito um cachorro estar com um pedaço de filé na boca, você vai tomar, ele não vai largar. Consegue resolver essa situação? Depende das pessoas. Qual seria a sua visão nesse caso? Através de concurso público? Não, eu não tenho uma solução pronta, mas eu acho que não dá para ficar com esse período tão longo, porque é um tempo muito grande que termina se criando raízes. Então ele tem que saber que ele entra, mas ele sai e a vida dele vai continuar. É preciso que exista talvez checkpoints onde a população possa escolher retirá-lo de lá, como acontece em outros países, como o Japão, salvo engano, tem momentos que a população vai Poderia ser às urnas e tira. uma eleição? Não eleição, porque já existe eleição para os nossos políticos são da qualidade que são. Tem que ter critério. Eu acho que talvez, se forem só, tem que ter o critério, tem que ser juiz concursado. Não pode ter envolvimento com partido político, não pode ter conflitos de interesse. Tudo isso deveria acontecer na sabatina que tem no Senado. Mas a gente sabe que a sabatina é combinada, não faz de conta. Então, já existe a sabatina que poderia contar como um filtro. Mas por que esse filtro é tão furado e passa coisas tão grandes, de tanta má qualidade, como o Flávio Dino, por exemplo? Porque os próprios senadores são de baixa qualidade. Então a eleição, tudo passa pela eleição. A gente precisa, nesse ano de 2026, eleger senadores novos, sem envolvimento, que realmente tragam essa bandeira de renovação do STF, que não tenham medo de criticar o STF. Bem como na Câmara dos Deputados em Brasília, os estaduais. É preciso a sociedade se mobilizar. Nenhuma solução ela vai cair de bandeja, de cima para baixo. Então precisa a pessoa tirar o bumbum da cadeira, parar de reclamar, parar de xingar muito no Twitter e procurar participar da vida pública. É isso que eu tento fazer. João Pedro, recentemente, essa semana, o Partido dos Trabalhadores do PT, ele divulgou uma lista de candidatos para o Senado, de quem ele vai apoiar para o Senado. E aqui em Pernambuco, ele destacou o nome de Humberto Costa para a reeleição ao Senado da República. Como o senhor avalia também essa situação de trazer nomes que já têm uma trajetória no Senado para dar continuidade? Como o nome de Humberto Costa. Como um liberal, como um conservador, eu não vejo nada vindo de bom do PT e muito pouco do PSB. Eu acho que Pernambuco é um estado que tem sim uma hegemonia de um pensamento político, cultural um pouco mais à esquerda, isso se reflete na sua política, mas a gente precisa de uma alternativa para o Senado para votar que não faça parte disso. Hoje, o que a gente tem de senador, tem um suplente de Jarbas, que é o Fernando Dueire, salvo engano. Fernando Dueire, que assumiu com a saída do Jarbas. Tem a Tereza Leitão. Tereza. E o terceiro, o próprio Humberto Costa, que quer vir para a reeleição. Cadê o candidato liberal, um candidato mais conservador, um candidato que vai enfrentar o STF, que vai lutar por menos impostos? Não apareceu ainda. Eu não sei se o Novo, eu não posso falar pelo meu partido tem um presidente, que é o Técio Telles, eu não sei se o Técio pensa em lançar um candidato ao Senado, seria muito bom se lançasse, mas mesmo que não venha pelo Novo, espero que alguém se coloque nessa posição. Eu já vi sendo sondado o nome do ex-ministro Mendonça Filho, eu acho que seria um bom quadro.
para ser candidato pelo ao Novo. Senado, não necessariamente pelo Pelo Novo, Novo. mas independente do partido que ele venha, eu acho que é um nome que tem musculatura para Tem postular história. tem história, tem musculatura para postular esse cargo. Eu acho que é um bom nome. Mas o Gilson, ele vai ser candidato a deputado federal pelo Podemos, né, o Pelo partido aqui Podemos. do Gustavo e da Do Eduardo, Marcelo. do Marcelo. E a única alternativa um pouco que eu vejo para o Senado aqui em Pernambuco é o Mendonça. Não é o meu candidato dos sonhos, mas todos os estados da federação vão ter eleição esse ano para senador, né? E eu sei que a renovação vai ser grande. Eduardo Girão, ele é senador pelo estado do Ceará, pelo Partido Novo. Isso. Representa a sua ideologia? Sim, me identifico muito com o Eduardo Girão, não à toa sou colega de partido dele. Ele defende as bandeiras da liberdade, a bandeira da defesa à vida desde a concepção, certo? Como um cristão, todo cristão deveria defender isso. E me identifico muito, gosto muito do João, e ele é um dos que batem bastante de frente com o Supremo. Assim, não vejo perspectiva do Brasil melhorar e superar a crise que está sem haver mudanças profundas no nosso STF. O STF ele é o maior promotor de insegurança jurídica, de instabilidade na nossa democracia. Quem mais coloca em risco a nossa democracia, na verdade, é o STF. Ô João Pedro, qual a diferença hoje? Você acompanha o Partido Novo desde o início, desde quando iniciou-se o projeto, você foi buscar assinatura para que esse projeto viesse a ser realizado. Mas o que diferencia o projeto Partido Novo dos outros partidos que já existem? Por que o Partido Novo? Porque o Partido Novo. Hoje, o único partido ao qual eu me sentiria confortável em estar filiado ainda é o Novo. Surgiu recentemente um outro partido que vejo vindo com bons propósitos, que é o Missão, Missão. que veio do MBL, do qual eu já fiz parte. Mas eu estou no Novo já Renan Santos do Renan. é o pré-candidato. Isso. Inclusive teve aqui em nossa região. Renan tem ideias originais, ideias Conversamos com ele. excelentes. E eles têm alguns pré-candidatos aqui na região que vêm fortes. E assim, apesar de eu ser um pré-candidato a deputado federal, não tenho o menor problema de reconhecer também os outros que existem, porque, como eu disse, não é uma andorinha só que vai fazer verão. A gente precisa de uma mudança grande, precisa de várias pessoas novas entrando para mudar. Enfim, o que é que o Novo traz de diferente dos outros partidos? O Novo é muito explícito nas pautas que defende e, além disso, cobra coerência dos seus parlamentares na defesa dessas pautas. É muito comum você ver, por exemplo, o Novo fechando questão em alguns temas e todo mundo tem que estar alinhado ali no que vai ser votado. Você nunca vai ver um candidato do Novo, por exemplo, num palanque de Lula, você nunca vai ver um candidato do Novo votando a favor de aumento de imposto. O Novo defende, por exemplo, o direito da legítima defesa armada, e eu não vejo nenhum outro partido, enquanto partido no Brasil, defendendo isso tão claramente, tá? Talvez o PL, mas não é o PL em si, é um movimento conservador, mais bolsonarista, que defende também. O Novo defende o direito o direito de você defender sua vida, inclusive de forma armada, é uma extensão do seu direito à vida. Você possuir uma arma é uma forma de você equilibrar poderes, nivelar poderes diante de uma ameaça. Você não vai sair uma mulher, por exemplo, de 50 quilos, está passeando na rua, chega um brutamontes com seus 120, querendo lhe agredir, querendo lhe sequestrar, ela não vai medir força na mão, nem vai esperar chegar a polícia. Eu acho que se a mulher tiver direito a ter um porte de arma, sendo devidamente treinado, eu acho que aumenta-se a segurança Esse é um dos sociedade. projetos. Esse é das coisas que o Novo defende. Nós defendemos o direito absoluto à propriedade privada, certo? Isso para mim deveria ser uma coisa muito óbvia, muito natural de se defender, mas não é, certo? Então a gente é muito contra essas invasões de terra forçadas, MST, bancadas muitas vezes essas invasões com dinheiro público, certo? Parlamentares do PT, do PCdoB. Nós defendemos a redução do privilégio do funcionalismo público e dos próprios políticos, tá? Então a gente acha que o orçamento ele tem que servir à ponta, ao cidadão, a Adriano Guerra, a João Pedro como cidadão, a Fernando, certo? Não é o político
Não é para criar um palácio no entorno de um senador, de um deputado, de um presidente da República. Não é para garantir privilégio para ninguém. É para ter uma escola de qualidade, ter um posto de saúde que funciona de fato, ter uma rodovia bem pavimentada, certo? E eu acho que dá para se reduzir, na verdade, nossa carga tributária se a gente for mais eficiente na aplicação dos recursos. É isso que o Novo defende. O Novo defende um cidadão maior e um Estado mais contido. Seu irmão é presidente do Partido Novo aqui na região da Mata Norte e Mata Sul. Como é que está, na sua visão, como é que está a recepção do Partido Novo aqui na nossa região? Aqui na nossa região, o Novo já tem uma certa história. A gente chegou a participar de uma disputa na última eleição para prefeito, onde a gente fez uma composição com o Bruno Ribeiro. E a gente Na última eleição? Na última eleição, a gente lançou uma chapinha para vereador. Não teve êxito, a gente não elegeu vereador. Mas antes mesmo disso, em 2018, nós participamos da disputa para deputado federal, onde o meu candidato foi Charbel, do Novo, e aqui em Carpina a gente teve 386 votos. Ele foi candidato a deputado Deputado federal. federal, teve 22 mil votos no total. Ele Bem votado. Foi votado em todas as cidades, todas as 184 municípios do estado de Pernambuco. E em Carpina foi a cidade mais votada da Mata Norte. Amoedo teve 300 e poucos votos também aqui. João Amoedo. João Amoedo. João Amoedo saiu do Partido Novo. Começou a ter alguns comportamentos, algumas opiniões estranhas ao ideário do partido. E ele é um dos fundadores. E ele é um dos fundadores. Algumas opiniões até de conivência ou de preferir o Lula, por exemplo, no segundo turno em 2022, dizer que seria o melhor Lula do que o Bolsonaro. Então, assim, a maior parte dos filiados ao Novo discorda radicalmente disso. A gente é absolutamente anti-PT. Esse foi um dos motivos de não concordar mais com a ideologia do partido. O Amoedo, eu não lembro se ele saiu por conta própria, mas se não tivesse saído, provavelmente teria sido expulso do partido, porque realmente começou a não combinar mais, não bater mais as ideias. Então é a força do partido mesmo que faz com que o cara não fique mais, se não for percorrer aquilo que ele espera. O partido cobra coerência. O partido cobra coerência. E eu espero que assim permaneça. Agora, houve algumas mudanças. Por exemplo, nós, quando foi fundado o partido, nós nos colocamos como não aceitar o uso do fundo partidário. Tá? Vocês não fundo usam? Eleitoral. A gente não usava. Não usava. Mas o que aconteceu? Existe uma coisa chamada cláusula de barreira, que ele exige que a cada eleição a gente faça um número mínimo de deputados federais no Brasil, a gente atinja um número mínimo de votos em cada unidade da federação, existe um percentual específico, e que se a gente não atingir isso, a gente perde o direito de ter tempo de rádio, de ter tempo de TV. Então vocês são obrigados a usar esse recurso. Por que a gente se tornou obrigado a usar esse tipo de recurso? Antes a gente se utilizava de doação de pessoa jurídica, pessoa privada, de CPF, pessoa física. Sendo que aí a classe política resolveu tornar o financiamento de campanha um financiamento público de campanha, certo? Antes era só pessoa física. Depois resolveram fazer um financiamento público de campanha com um certo valor, depois resolveram aumentar esse valor de forma astronômica, de forma que se a gente não usasse, a gente iria para uma guerra onde o inimigo estava com a bomba atômica e a gente estava de badoque. Então o Novo ia morrer por falta de recursos. Foi se optado por usar, porque senão ia perder a capacidade de fazer a sua atividade política. Mas sempre que for a votação, na hora que for repensado isso, tenha certeza que não vai votar para diminuir esse valor de fundo partidário. Na verdade, quando se votou para aumentar, o Novo votou contra o aumento do fundo partidário. Contra, totalmente contra. Porque é o que eu falei, a gente quer que o dinheiro do orçamento federal, estadual, municipal seja usado para o posto de saúde, para a estrada, para a escola, e não para estar bancando campanha política. Eu acho que eu concordo muito mais em a campanha ser bancada por doações de pessoas físicas. Existe um determinado limite, para também não ter abuso. E aí vai receber doação aqueles que realmente tiverem, como é que eu digo? Enraizamento não, cujas ideias, cujo seu propósito de fazer política esteja permeado de fato na sociedade, né? Esteja respaldo na sociedade. O que acontece com a existência do fundo partidário astronômico como é hoje?
Existe uma figura de um presidente de um partido, que não precisa ter nenhum respaldo social, mas ele controla aquele fundo. Ele monta a chapa, ele distribui como ele bem entender esse recurso e vai privilegiar aquele que ele quiser. Então a política se torna menos representativa. E o nosso dinheiro está sendo usado para bancar uma forma quase que privada de se fazer política. Campanhas particulares. Campanhas para interesses particulares. Estamos recebendo aqui no nosso podcast João Pedro, médico, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. A gente já conversou aqui sobre alguns temas específicos, sobre a sua opinião com relação ao pré-candidato a presidente da República, Romeu Zema, sobre algumas histórias da política, o que ele espera, sobretudo com relação ao Partido Novo. Mas, João Pedro, Eduardo Moura é vereador do município do Recife, da capital pernambucana. Foi uma surpresa? Eduardo Moura foi uma surpresa, porque não era uma pessoa que vinha já há um certo tempo nos quadros do partido, militando ali, crescendo devagarinho. Ele veio como um foguete. Ele vem crescendo, inclusive até pontuando aí para governo do estado. Na última eleição, ele está pontuando, se não me falha a memória, me corrija aí se eu estiver errado, 5%, chegando até uma quantidade maior aí de porcentagem para disputa a governo do estado, não é isso? E além dele também tem outra revelação, que é Felipe Alecrim também, são dois integrantes do Novo. É uma surpresa? Felipe, ele já tinha mandato, ele tem muito público ali no campo mais católico, cristão, e aí ele migrou para o Novo, na janela partidária, e disputou novamente e foi eleito. O Eduardo Moura, ele era de fora, totalmente fora da política. Não tinha nada a ver com política. Nada a ver, era jornalista. Gostava, mas se gostava, as pessoas não conheciam as suas opiniões, enfim, pelo menos não tão publicamente. Foi eleito e se revelou lá dentro, através da forma como ele fazia as fiscalizações e do tato que ele tem com a população. Ele conseguiu levar a mensagem do Novo para classe C, para classe D, e isso fez com que ele fosse um destaque no Novo a nível nacional. Hoje a Executiva Nacional olha para ele com muita atenção, porque ele é um importante quadro, vai ser importante para a renovação política aqui em Pernambuco, até porque ele sendo muito bem votado para deputado federal, se ele for candidato a deputado federal, não deixa de ser um puxador de voto. Sim. Agora, é um puxador de voto qualificado, não é um tiririca, Sim. Né, que as pessoas vão votar porque acha graça, é um cara que está mostrando muito trabalho. Em 2 anos de vereador, ele já fez o que muita gente em vários mandatos ainda não fez. Ô João Pedro, ele pontuando aí bem para o governo do estado, você concordaria de uma possível candidatura dele para ser governador do estado de Pernambuco? Ou você acha ainda cedo, acha interessante ele agregar em outros pontos? O cara se tornou revelação, consegue dialogar diretamente com aquilo que o Partido Novo espera. Então, seria o momento certo ou ainda não seria o momento adequado para ele botar a sua candidatura? Eu acho que a gente tem uma eleição para governo do estado muito polarizada e não acho que ninguém vai conseguir quebrar essa polarização. De um lado, um prefeito que quer ser governador e quer ser presidente depois. Do outro lado, Raquel Lira que quer concorrer à reeleição. Os dois disputando muito, a briga está grande entre João e Raquel, inclusive querendo mostrar serviço os dois, e o governo de Raquel Lira vem com a parte de fazer o arco metropolitano, a pavimentação uma obra de importante estradas, para Pernambuco. muitas obras importantes. Em Recife também aconteceram obras importantes, tá? Eu reconheço que a gestão de João Campos em Recife trouxe coisas importantes para a cidade, mudou a cara da cidade muita coisa, mas não concordo com aquela coisa do rouba mais faz. Eu acho que os escândalos que vêm permeando o PSB ao longo de todas as suas gestões não justificam mais eles permanecerem no poder. Sobre Eduardo Moura, eu acho que ele vai ser muito mais útil politicamente falando, sendo candidato a deputado federal, porque a gente precisa de um somatório de votos para a chapa. E aí ele tem um potencial de ele sozinho se fazer candidato e ainda eleger mais um, quiçá 2. Ele sozinho, você acredita que ele Eu consiga fazer o quociente quociente eleitoral do partido? Muito bem. E aí você acredita que seja melhor ele caminhar por esse ângulo aí, ganhar mais nome, ganhar mais destaque, futuramente talvez vir candidato?
tenho certeza que ele já é um pano na manga do Novo, quem sabe para prefeito, para governador em eleições futuras. Mas acho que ele vai... O Brasil precisa de uma pessoa do perfil dele lá em Brasília e acho que ele vai ser muito, muito bem aproveitado lá. Adriano, a gente está aqui em Carpina. Eu queria fazer um paralelo do seguinte: uma coisa que o Novo defende muito é o empreendedorismo, é a liberdade do livre mercado, que a gente entende que o Estado não produz riqueza. O Estado, na verdade, ele termina surrupiando a riqueza da população e usando muito mal na tentativa de fazer seus objetivos. E o que a gente deseja, o meu objetivo como político, é que o dinheiro fique sempre cada vez mais no bolso de cada cidadão. Que vá o mínimo para o Estado e que esse mínimo que vá seja bem utilizado, muito bem utilizado, exemplarmente utilizado. E sabe o que acontece? Eu, como médico, hoje existe uma coisa chamada pejotização. A gente não trabalha pessoa física, não é carteira assinada, a gente abre uma empresa para prestar serviço. Prestar serviço. Assim que eu me formei, abri uma empresa em Recife. E eu pagava bem caro lá pela taxa de inscrição municipal. Acabei descobrindo que aqui em Carpina era mais barato. O que eu fiz? Mudei o endereço fiscal da minha empresa de Recife para Carpina. Eu fugi para Carpina porque aqui era mais atrativo. Aqui foi mais atrativo para a minha empresa. Hoje cheguei a ter 3 abertas, eu tenho 2 empresas abertas aqui em Carpina, contribuo com taxas municipais, mas é menos do que em Recife. E o que eu desejo para a Mata Norte, para a nossa zona da mata, é que se mantenha, buscando sempre manter essa taxa de impostos municipais, sempre contido, sempre baixo, e prestando bons serviços públicos. Os municípios aqui da região recebem muito repasse de fora, tanto do governo do estado quanto do governo federal, e tem uma arrecadação muito grande, Carpina tem uma arrecadação muito grande, e acho que a gente tem que dar esse exemplo, que é possível buscar uma rota de desenvolvimento segurando impostos, sem o estado crescer tanto. E isso que acontece, veja, minha empresa, dadas as devidas proporções, eu fugi do Recife e vim para Carpina, mas veja o que acontece no governo federal, numa economia guiada aí pelo Fernando Haddad, que toda semana tem imposto novo aumentando. O que é que está acontecendo com as empresas? Assim como eu saí de Recife para Carpina, estão migrando para outros. Estão saindo para o Paraguai, para outros países. Para outros países. E aí é emprego que deixa de ser gerado aqui. Recife está deixando de arrecadar alguns reais meus, que eu estou pagando para a prefeitura de Carpina. Sim. Veja, isso se chama a curva de Laffer da economia. Quando você começa a ter um apetite muito grande querendo arrecadar imposto da população, a população vai querer começar a sonegar, ou vai buscar subterfúgios, outras formas de segurar o seu recurso. Porque o custo de vida é muito alto. A gente acompanha mesmo alguns empresários indo para estados vizinhos também. Para poder manter a sua empresa ali por a questão de imposto também, né? Então, realmente isso é algo que tem que ser trabalhado melhor. Você tem projetos para que alguma coisa possa melhorar, tanto na capital como no município mesmo, né? Quem mais tem voracidade pelo orçamento público são os políticos do Centrão. Eles geralmente estão sentados ali em cima do orçamento, como obesos mórbidos, sendo carregados por uma maca ali, e não para de comer o nosso dinheiro, certo? Com todo respeito à questão da patologia. Mas, fora isso, os políticos de esquerda que acreditam no Estado como o principal indutor da economia. Eu acho que o Estado tem o seu papel, sim, de induzir também a economia, mas ele não é o principal, longe disso. Então a gente tem que mudar um pouquinho a nossa visão sobre a política, entender que quem gera riqueza é o cidadão. E aqui em Carpina tem uma iniciativa importante que a gente tem que valorizar, que é a ASIACA. A ASIACA estava fechada, ela foi aberta, a Associação Comercial de Carpina, onde os empresários de Carpina estão realmente tomando a dianteira de tomar parte nas decisões da cidade e de se colocarem no debate público. E isso é importante. O protagonista não é o político, o protagonista é o cidadão, o protagonista é o empresário. Carpina na Mata Norte é a cidade que mais tem CNPJs abertos, seja pelas empresas que tem aqui, seja pelas pessoas como eu vêm aqui e abrem um CNPJ, porque é uma cidade que é atrativa para esse desenvolvimento. Isso não é toa que está crescendo que só aqui, né? A gente está no shopping em Carpina, no cinema com lojas âncora, tem loteamentos, mais loteamentos crescendo, a cidade cresce. Então a gente tem que ter uma política contida, um Estado, uma estrutura de prefeitura contida que não atrapalhe o desenvolvimento municipal
e que faça bem aquilo que tem que fazer, que é a zeladoria municipal, né? Eu fiquei muito triste quando eu vi que aqui em Carpina, nessas chuvas que teve, alagou bastante ruas ali. Ruas. Carpina é um planalto, não era para É. ter esse problema de enchente. O que é que está faltando? É saneamento, é Saneamento. drenagem. Mas não faltou dinheiro para ter show de drone no céu, no show de Alok, no Léo Santana. Eu vejo essas coisas justamente, como que eu falei, é o desvio da finalidade do orçamento, desvio da finalidade do Estado. Não é para estar fazendo festa, gastando milhões, enquanto se não se resolveu o problema básico que foi o saneamento. Eu sei que muitas vezes a população não consegue discernir isso ou não consegue demandar adequadamente, mas cabe ao político ser liderança. Se a população não está demandando adequadamente, ele tem que ser liderança e educar também. Mostrar ao pessoal, não vai ter carnaval, ou vamos contratar só bandas locais aqui, fazer uma coisa, valorizar a cultura local. Mas nosso orçamento, nossa prioridade esse ano vai ser trazer as emendas para que cada posto de saúde atenda adequadamente a população, para que tenha drenagem nas ruas, que a coleta de lixo seja adequada, para que a nossa nota do IDEB, nossas escolas subam, melhorem de qualidade. Eu acho que isso é o mais importante. O senhor, como pré-candidato, tem alguns projetos para agregar não só Carpina, mas outros municípios dentro do estado de Pernambuco. Quais projetos aí o senhor trabalha para melhorar essas condições? Até mesmo com a questão de diálogo com o Poder Executivo e outros parlamentares também. O deputado federal, ao qual eu sou pré-candidato, ele trabalha eminentemente em Brasília, legislando. E faz parte do legislar analisar, avaliar, aprovar ou propor emendas ao orçamento federal da União, que é proposto pelo governo federal. E é justamente aí nesse momento que, se a gente tem uma grande maioria de uma bancada, ou se a gente consegue dialogar e fechar um acordo para que esse orçamento seja o mais lúcido, o mais respeitoso possível com o bolso do cidadão, isso já é uma grande coisa, que já parte de cima, certo? A coisa é equilibrada. Fora isso, ele também negocia com o governo e tem o direito às emendas parlamentares. São alguns milhões por ano, se eu não me engano, são cerca de 40 milhões no ano do deputado federal, E consegue destinar para alguns quase municípios. 60 milhões do senador, tem emenda do Senado também, que ele consegue dar diretamente nos municípios e fazer destinações, desde que 50% desses valores seja para a saúde. Existe essa limitação, Sim. que eu acho bom. Pelo menos já garante uma verba aí para a nossa saúde pública. E aí a gente, quando for destinar as emendas, não é para dar emenda para fazer show de Wesley Safadão. Não é para dar emenda para fazer essas grandes festas, porque é um dinheiro que vem, que vai, que não faz sentido. Ah, mas aquece a economia local. Veja, investir em saúde e evitar doenças e controlar doenças também aquece a economia, porque as pessoas adoecem menos, conseguem trabalhar mais e melhor. Investir em educação também aquece a economia, porque a gente precisa aumentar a produtividade do brasileiro. A gente precisa ter mais investimento em ciência e tecnologia, fazer parcerias, por exemplo, com o Sebrae. O Sebrae tem escritório aqui na Mata Norte, tem escritório na Mata Sul. Até já veio aqui ao programa, um dos programas aqui de vocês. Isso, no programa de João Guerra. No programa de João Guerra, o representante do Sebrae aqui na Mata Norte. Alexandre representa isso. a zona da Mata Norte Exatamente. e Sul com o Sebrae. Então a gente tem que sentar numa mesa aqui feito essa com o Alexandre, com os empresários da região, com representantes da sociedade também, e ver o que é mais importante dentro do orçamento municipal, dentro da hora da gente ir buscar emendas, o que é que de fato vai fazer diferença no desenvolvimento a médio e a longo prazo de Carpina. Para que as pessoas, para que o jovem de Carpina não precise sair daqui e buscar emprego e trabalho em outra região, que ele fique aqui, que ele se qualifique fora talvez, mas volte para cá. Que as mentes brilhantes que tiverem aqui não saiam, fiquem para produzir mais riqueza aqui. Carpina já atrai pessoas de Recife para morar aqui, inclusive. Né? Porque a qualidade de vida aqui em Carpina ainda é melhor do que Recife. Na capital. Tem um defeito aqui que tem que ser corrigido, que é o trânsito aqui lá na BR-408. Né? Na chegada de... É 408, né? PE90, né? Na PE90, né? Isso. Na saída da BR-408 e a chegada da PE90 em direção ali no trevo de Carpina. Muito trânsito, isso aí tem que ser corrigido. Então a proposta é usar as emendas de bancada, emendas parlamentares, de Senado, que seja, para a gente conseguir duplicar essa PE90
até Limoeiro. Já existe um Facilitaria diálogo aí muito, também, a gente existe algo. Isso, já entende que tem um diálogo aí trabalhando para tentar isso, desafogar o trânsito, isso. chegando ali na questão da duplicação da PE-90, E da BR-408 também até Timbaúba. Timbaúba, que era um projeto também e foi parado. Não sei por que não deu continuidade ainda. Eu acho que alguns jornalistas aqui da região chegou até a argumentar o presidente Lula sobre essa questão da duplicação, da continuidade ali da duplicação da BR-408. Será que não é melhor fazer um jejum de grandes eventos de carnaval nas cidades da região para a gente focar em fazer essa duplicação? É isso, é como em casa, você se junta com sua esposa, você vai ver, amor, quais são nossas prioridades aqui? A gente vai juntar dinheiro para fazer o que agora? Quais são nossos sonhos? O que é que realmente vai mudar a nossa vida? É fazer festa? Não, é segurar para investir no curso, investir nas crianças, na população, é isso, é ter essa Jogar até visão. para a população, para saber da população o que ele espera, né? Se é interessante, que com Eu tenho certeza é certeza que a interessante, população compreenderia. verdade. Recentemente a gente viu, pegando o gancho nessa questão da duplicação da PE-90 que inicia aqui em Carpina, a gente viu uns debates da população mesmo referente sobre essa duplicação. Algumas pessoas estavam falando que seria interessante que fosse duplicado por fora. Por fora como? Pelo bairro do IPSEP, entendeu? Se deixava, ficaria do mesmo jeito aqui a PE-90, uma ida ou uma volta, e pegaria a ida ou uma volta por ali próximo do IPSEP e de alguma forma desafogar. Outras pessoas debatiam que a duplicação teria que dar continuidade na própria PE-90 e alargar ali, na tua visão. O que seria melhor? Dar continuidade ao que já está ou fazer outra estrada e melhorar a via de uma forma diferente? Não, é uma coisa que não pode ser feita com achismo. Então, É, exatamente, tem que se chegar para aqueles que serão mais afetados, o comércio da região dos dois lados da pista, os moradores do era comércio, um dos debates, para era essa ver, questão do comércio, né? para ver a opinião deles, o que é que eles acham. E ver o projeto, o estudo a longo prazo. Isso vai resultar em quê? Se eu duplicar, será que daqui a mais 20, 30 anos, daqui a pouco não vai estar de novo congestionado? Ou não? Vai ter as pistas locais, que vai dar fluxo e o meio vai passar tranquilo. Se eu passar por fora, tem outro porém. Se eu passar por fora, eu vou estar valorizando aquelas propriedades ali de fora De também. fora. Vai estar levando mais comércio, vai estar descentralizando ali. Tem seus pontos positivos e negativos. Tem que conversar com a sociedade. Tem que ser uma coisa transparente. A gente vê aqui ali a BR-400, a BR-232 já chegando ali no TIP, concluindo a BR-408, iniciando ali em frente ao Atacado dos Presentes. A gente vê a triplicação daquela rodovia, mas quando você pega um fluxo de veículo, um horário com fluxo de veículo muito grande, ali para Para. novamente. É 20 minutos para chegar em Recife, uma hora de Recife É, para né, seu exatamente. Então, destino. assim, tem que ver os estudos, porque se você for gastar X por uma duplicação e pode gastar mais X por uma triplicação, então tem que ter esse estudo total. O que vai influenciar, se vai matar o comércio, se não vai. Então, realmente, isso tudo influencia, saber da população também, o que ele espera. Entrou-se esse debate recentemente e está bem dividido mesmo sobre essa questão. Não pode ser feito com achismo, como o senhor falou. Mas, assim, tem que deixar a população também opinar. E os políticos têm que entender, e a população também, que assim, o dinheiro público ele não dá em árvore, não é uma impressora, não é o Banco Central imprimindo que vai resolver os problemas. Ou seja, tudo que a gente opta por gastar, a gente está fazendo uma outra opção por não gastar em outra coisa também. Ou seja, tudo tem um custo de oportunidade. E o dinheiro, no fim das contas, está saindo da sociedade. Tem que ser muito responsável no uso desse dinheiro. E para a gente ter essa responsabilidade fiscal, para a gente ter essa consciência econômica, porque no fim das contas são horas de trabalho da população. Hoje, um cidadão brasileiro ele trabalha um terço do ano só para pagar os impostos. Ou seja, um terço da vida não é dele, ele está pagando imposto para o político, que usa mal esses impostos. Fora o tempo que ele perde no trânsito. Se a gente somar as horas que se perde no trânsito também,
já dá mais um bocado de tempo aí. Tudo isso por má aplicação dos recursos ou uma fome excessiva, uma voracidade excessiva por recurso público que nossa classe política tem. Então, o único partido hoje que tem essa visão, esse compromisso de redução de carga tributária, de não aprovar aumento de imposto, de ter a absoluta responsabilidade fiscal, é o Partido Novo. Né? De ir atrás de, por exemplo, reduzir PVA, de reduzir... Acho que os municípios deveriam parar com esses aumentos de IPTU, de revisar, tentar ver formas de enxugar o IPTU. Eu acho muito injusto você ralar tanto para comprar um bem, seja um carro, seja uma casa, depois todo ano você tem que tirar um valor ainda do seu bolso para continuar dizendo que é seu. Né? Você comprou é seu ou não? Está alugado ao Estado. Né? Eu quero um país de cidadãos proprietários. Inclusive, quando a gente fala de reforma agrária, de MST, eu acho que a melhor forma de se resolver esses conflitos, a melhor forma de resolver os problemas na sociedade é a gente fazer as pessoas ganharem dinheiro. É a gente fazer as pessoas serem produtivas para que elas mesmas, com o dinheiro que ganham da sua produtividade, resolver os problemas da sua vida. Não precisa o Estado fazendo tudo, um Estado sendo dono sendo empresário de petroleira, da Petrobras, sócio majoritário, sendo dono de empresa de correios, ao mesmo tempo é gerente de escola, ao mesmo tempo é gerente de hospital. Calma, tem muita coisa aí que o setor privado já faz com muito mais excelência, que pode ser trabalhado junto. Por exemplo, uma coisa que o Novo defende é o voucher educacional. Se uma pessoa que hoje estuda numa escola pública quiser, por exemplo, botar seu filho na Escola Internacional de Carpina aqui, por que a prefeitura não pode dar um voucher? Por exemplo, todo estudante, mesmo na escola pública, tem um custo para a prefeitura, certo? Digamos que esse custo é de R$600 por aluno por mês. Tome aqui um voucher, vale R$600 para gastar com mensalidade escolar. Chega numa escola particular, de sua livre escolha, como a Escola Internacional de Carpina, quanto é a mensalidade? Vou chutar, R$1.000. Se aquela família tiver R$400 a mais para completar, tá lá. Já ajuda. Isso, não precisa ser o Estado tomando conta da escola, fazendo a zeladoria da escola, contratando um professor. Né? Pode ter esse modelo, mas podem ter outros modelos. Podem ter o modelo da escola cívico-militar também, que as pessoas gostam muito, porque trazem mais a questão da disciplina para os alunos, do respeito, a hierarquia ali do professor e tal. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feito, mas é preciso que, primeiro, o judiciário tem que parar de se intrometer, porque lá em Minas proibiram lá a abertura de escola cívico-militar. Está tendo uma briga lá do Matheus Simões, que é não sei se ele está atualmente como governador, não sei se Zema já se afastou, mas está tendo uma briga lá do Matheus Simões com o judiciário que quer proibir a abertura das escolas cívicos militares. E qual o motivo? Lá? Não sei qual é o motivo jurídico, diz que juridicamente não pode, não sei qual é o argumento que eles usam, mas existem em outros lugares do Brasil. Colégios militares são conhecidos pela sua qualidade de ensino. Eficiência. Então não precisa ter um modelo único. A gente tem que experimentar, tem que tentar coisas diferentes que, né, não é, a gente não vai mudar o país, chegar em resultados diferentes fazendo sempre as coisas iguais. Tem que inovar. Tem que sempre fazer a diferença. E a gente vamos trazer um pouco mais para a nossa região aqui da zona da Mata Norte. Qual a principal dificuldade aqui hoje na nossa região, na sua visão? Eu acho que a gente precisa incentivar mais a diversificação produtiva local. Seja no comércio, no serviço, agregando mais valor, trazendo mais ciência, mais tecnologia, mais inovação para os nossos jovens, para que eles sejam bem aproveitados aqui e consiga expandir mais esse negócio, porque hoje no mundo de internet, se você tem uma loja aqui, por exemplo, Comercial 2001, já faz entrega, por exemplo, mas pode se vender para o Brasil todo, por exemplo. Pode ter centros logísticos aqui para se vender para o Brasil todo. Centralizar serviços digitais, você pode estar aqui trabalhando e vendendo serviço para o mundo todo. Agora tem que capacitar a nossa juventude local. E no setor rural a gente ainda tem uma predominância muito grande da cana-de-açúcar e da pecuária, né? Inclusive na cana-de-açúcar já tem muita tecnologia envolvida. A cana-de-açúcar se fabrica plástico, se fabrica biopolímeros, né, plásticos, se fabrica gás, se fabrica açúcar, se fabrica etanol, energia elétrica do bagaço de cana e tudo mais. O que mais que a gente pode fazer para industrializar, agregar valor aqui, para vender produtos mais elaborados, com maior valor agregado?
Meu pai, durante uma certa época, aqui no Engenho Bonito, ele criou muito tilápia em cativeiro, em tanque-rede, né? E tem alguns empresários aqui na região que fazem Sim, isso. Tem barragem de Carpina, né? Barragem Lagoa do Carro, barragem do Orá, estimular a piscicultura piscicultura. e Incentivar, existe. incentivar, chegar junto em associações como a IACA, Poder Público, perguntar o que é que nós podemos, às vezes não é nem fazer, o que é que a gente está fazendo que está atrapalhando vocês? O que é que a gente pode deixar de fazer para que vocês consigam prosperar mais? É Porque uma às vezes o ajuda. excesso de burocracia Sim. é o que atrapalha. Só o fato de você conseguir duplicar uma BR, tanto que isso vai valorizar os imóveis residenciais, comércio, vai facilitar com que as pessoas venham de lá de Limoeiro para cá mais rápido, venham de Recife para cá. Muito, muito vem também do não atrapalhar. Eu acredito muito que o Estado brasileiro ele atrapalha muito. Muito bem. Vamos falar agora sobre a questão política estadual. O Novo ainda não tem nenhum nome à disposição que possa ser candidato a governo do estado. Teria, talvez, o Eduardo Moura, mas como você falou aí, acharia melhor ele caminhar para outra candidatura. Enfim, a gente vê a polarização aqui no estado, está bem polarizado. Raquel Lira, João Campos, dois possíveis. Raquel com certeza vem para a reeleição. João Campos é um possível nome a disputa contra Raquel Lira. Vamos trabalhar hipoteticamente. Existem dois nomes. O Partido Novo talvez irá apoiar um desses, ou talvez ficar de fora, ninguém sabe. Mas na sua opinião, apoiaria alguém e qual vocês caminharia conforme a sua opinião? Eu não falo em nome do Partido Novo, mas onde tiver PT e PSB, eu vou estar do outro lado, Do outro lado. certo? Então não tenho o menor problema de no segundo turno com Raquel Lira eu fazer campanha para Raquel Lira. E acredito que a maior parte dos meus colegas de partido também Tem esse pensamento. tem esse pensamento. Porque não existe uma equivalência aí, tá? Entre Raquel e entre o João Campos. O PSB, ele vem de uma série, de uma sucessão de escândalos de corrupção que nunca vão para frente. A minha impressão é que a estrutura do PSB ela está enraizada não só na política, mas nos tribunais de contas, nos tribunais de justiça, certo? De forma que eles conseguem abafar tudo, controlar tudo. Operação Castelo de Farinha, lá na época do Paulo Câmara, Operação Barriga de Aluguel, agora com o João Campos, que foi arquivada e que o filho do juiz foi nomeado, passando na frente, na fila, no concurso para procurador do município. Que isso deu até uma abertura do processo de impeachment, né? Tentamos abrir o processo de impeachment, foi protocolada a abertura da CPI, que de forma errônea foi arquivado pelo presidente da Câmara, que é do PSB. Então, assim, é muito estranho tudo o que acontece. O PSB já vem há muito tempo no poder e justamente se infiltrou em toda a máquina do estado de Pernambuco. Criou raiz. Acho que está na hora de cortar essas raízes, está na hora de mudar, de oxigenar o estado. Não vou dizer que não tem nada que preste, tá? Eu acho que os parques que foram feitos no Recife estão lindos, são bonitos, eu levo meus filhos para passear. A cidade voltou um pouco mais para valorizar o Rio Capibaribe. Isso é bom, isso é legal. E eu acho que ele, de certa forma, faz com que quem queira disputar com ele também vai precisar se esforçar para mostrar serviço também. Agora, mostrar serviço sem se envolver em escândalo de corrupção, sem se envolver em coisas questionáveis. Esse arquivamento da CPI contra João Campos, isso pode causar algum problema político para o vereador que arquivou? Você acha? Os vereadores de oposição do Recife estão judicializando essa questão para tentar rever esse arquivamento. Porque, até onde eu sei, bastaria ter as 3 assinaturas, não caberia a ele dizer se ele acha que tem que abrir ou não. Tem as 3 assinaturas, tem todo o processo legal foi cumprido, tem que abrir a CPI. Aí acho que é feito sorteio entre o parlamento para ver como vai ser a composição da CPI, mas não caberia a ele decidir unilateralmente arquivar. Isso vai ser uma coisa que vai ser judicializada. Esse desgaste do prefeito do Recife, João Campos, isso tem a ver com a oposição, sobretudo com os vereadores ligados ao Novo? Isso tem a ver principalmente com os vereadores de oposição que estão na Câmara do Recife, que nunca o PSB teve uma oposição nesse nível.
os meninos vêm com força, né? Sempre foi um puxadinho do PSB, a Câmara Municipal do Recife. Você concorda com, não sei se o Novo pratica, eu acredito que não, mas assim, por exemplo, existem diversos políticos aqui no estado que já trabalharam a política antiga, que já vem, por exemplo, do PT, do PSB, de outros partidos políticos. E hoje, se ele quiser uma candidatura e procurar o Novo, as portas estariam abertas. Como você avalia isso? Excelente. Estou aqui em Carpina hoje, estou pelo Novo, sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, principalmente aqui na região da Mata Norte. E quero, além de chegar lá e conquistar uma cadeira no Congresso Nacional, quero usar essa minha caminhada ao longo desse ano para atrair, para agregar mais pessoas ao Novo, aqui na região de Carpina, de Tracunhaém, de Nazaré da Mata. Já temos alguns núcleos do Novo aqui na região, alguns representantes, alguns apoiadores. Temos o Gleidson, por exemplo, em Nazaré da Mata, temos o Fernando Matias lá em Lagoa do Carro, o Willis aqui na comunidade de Lagoa do Rambo, em Nazaré da Mata. Aqui em Carpina temos Elias Lopretti. E vai chegando cada vez mais pessoas se aproximam do nosso partido. Eu quero que se aproxime mesmo, porque um Dorinha só não faz verão. A gente precisa, mais do que eleger deputado, seja federal, seja estadual, começar a trabalhar para em 2028 a gente eleger bons vereadores que façam a diferença em Carpina e na região, nas nossas câmaras municipais. Fazer chapinhas completas com boas pessoas pelo Partido Novo. Eu quero construir isso. Essa política velha das pessoas que já trabalharam na política, já participaram de outros partidos, você acredita que aceitaria ou não aceitaria? Para estar no Novo tem que ter ficha limpa, tem que passar por um processo seletivo e tem que estar alinhado e Existe todo um processo. O Novo ele faz um processo seletivo, onde filtra se você realmente está alinhado às ideias do livre mercado, alinhado às ideias de defesa da vida, ou se você é muito mais socialista, estatista. Se você for muito estatista, muito socialista, comunista, você não vai ser aprovado, não vai ser filiado. Tá? Ele vai procurar avaliar todo o seu Tem passado. que estar, no questionário que a gente preenche, tem que estar alinhado com a nossa filosofia. Fora isso, tem que ser ficha limpa. Fora isso, vai ver como é a postura pública dessa pessoa. Não vai fazer sentido uma pessoa do Novo, por exemplo, por conveniência, estar no palanque do PT. Um cara desse não vai se sustentar no partido. Então a gente cobra mais seriedade. O Novo não é um partido de aluguel, um partido de ocasião. A gente tem um Brasil para construir, um Brasil diferente para construir. Então a gente precisa preservar essa nossa identidade de ser um partido mais liberal, que dá valor à responsabilidade fiscal, uma economia bem conduzida. É isso que a gente defende. E eu quero que nas nossas chapinhas de vereadores tenhamos pessoas também nesse nível. Eu tenho certeza que assim fará toda a diferença em cada cidade que o Novo atuar. Isso que você defende é exatamente o que você traz. O senhor é médico formado, trabalha como médico, mas se achou na necessidade de entrar na política para defender uma ideologia, para tratar de política, para que outros grupos, outras pessoas não possam tratar, não é isso? Eu não vejo por que um político, um burocrata, deva estar decidindo algumas coisas em meu lugar, como eu devo me comportar, como eu não devo me comportar, ou o que é melhor para mim, o que é pior para mim. Isso não cabe ao político. O político tem que fazer, no mínimo, a zeladoria da cidade, do estado. Tem que sobrar dinheiro para inovação, pesquisa e inovação. A gente tem que ter um exército, uma forças armadas bem equipada para proteger nosso território, para a gente não ficar refém de decisões alheias de fora. E não para estar ditando um comportamento como hoje acontece com essa cultura woke que é muito propagada principalmente pelas esquerdas. Então, assim, eu me encontro no Novo porque o Novo defende as minhas dores. Quais são as minhas dores? Eu quero ter um direito de conseguir construir meu patrimônio. Todo mundo deveria querer construir seu patrimônio. Ou seja, ter liberdade de trabalhar, de o fruto do seu trabalho ficar com você, de pagar menos imposto. Se eu quiser comprar um carro para minha família, eu não vou precisar pagar 40 mil reais para o Estado para ter um carro de 70, por exemplo. Que a gente tenha mais qualidade de vida, que eu consiga colocar meus filhos numa escola melhor, que a gente consiga viver bem. No fim, a gente quer viver bem e ser menos espoliado, ter acesso a produtos melhores e ter liberdade.
O Brasil sempre se aliou muito a países tiranos, ao eixo do mal, Irã, China, Cuba, Venezuela, são os países que estão caindo agora. E eu quero um país alinhado às democracias liberais, que valoriza a liberdade individual e o progresso econômico com liberdade. Veja, a China tem progresso econômico? Tem. É esse modelo que eu quero para o Brasil? Não. Porque tem progresso, mas com um controle extremo sobre a vida individual de cada cidadão. Não quero um político com todo esse controle da minha vida. Você vê que até a Polícia Federal aqui ela estava sujeita à espionagem do Vorcaro, que tem um bocado de político na mão dele. O cara entrava no sistema da Polícia Federal, do Ministério Público, da Interpol. Na nossa vida ele tinha acesso ao que ele quisesse ter, então, pelos relacionamentos políticos que ele tinha. Eu não quero um Estado com esse grau de intromissão na minha vida. O Estado, eu acho que ele tem que estar contido, porque se ele cresce, ele vira o Leviatã, querendo ser o todo-poderoso, e termina virando regimes tirânicos, como é na Venezuela, como é em Cuba, como se tornou no Irã, na China, como é. Não é isso que eu quero. Quero liberdade, prosperidade com liberdade. É isso que eu desejo para o Brasil e para cada cidade aqui da região. Espero que o Novo cresça em Carpina, na região da Zona da Mata Norte, e a gente consiga fazer até um cinturão em defesa do empreendedorismo, em defesa das pessoas buscarem sua felicidade através do trabalho, conseguir livrar as pessoas da dependência de programas sociais. Né? O programa social tem que ter porta de entrada e porta de saída, tem que ser temporário e não eterno. Então o Estado tem que chegar junto, os centros de assistência social, né? Os CRAs, tem que estar junto acompanhando aquele cidadão na busca pela independência, ajudando a resolver os seus problemas ali, mas para que ele saia, vá trabalhar e consiga ter independência. Infelizmente, parte dos nossos políticos querem acorrentar as pessoas pela necessidade, seja da fome, seja da dependência de água, por exemplo, em vez de resolver o problema, fica dando carro-pipa. Em vez de fazer a pessoa ganhar dinheiro, prosperar, ter uma qualificação e não precisar do Estado, prefere ficar dando assistencialismo social. Como em Cuba tem fila, cada pessoa tem direito a pegar um pão por dia. É isso? Não precisa o Estado ser o mercado também. Né, dar o pão, dar o arroz. Não, vai dar liberdade para as pessoas trabalharem, buscarem sua felicidade, ganhar seu dinheiro, construir seu patrimônio e vai onde quiser comprar o que bem entender. Da estrutura para sair do básico. Exatamente. Vamos falar de política internacional. Você é político, é pré-candidato, tem uma noção de política no geral. O senhor falou da China, alguns países aí. Vamos falar especificamente agora dos Estados Unidos. Trump é o presidente e ele veio nesse segundo mandato aí diferente, tomando algumas posições, prendeu o presidente da Venezuela, ele tem tomado posições que dividem opiniões, que é natural também. Como o senhor avalia essa posição de Trump no planeta inteiro? Na minha opinião, em relação à Venezuela, o Trump tomou a nossa vez de fazer alguma coisa pela Venezuela. A obrigação de manter, eu vejo que o Brasil deveria, não age assim, mas deveria ter essa dianteira na América do Sul. Eu, na minha forma de fazer política, eu estando lá como deputado federal, tendo pessoas alinhadas comigo, era o Brasil quem deveria ter impedido esse sucesso dessa tirania do Maduro. Era o Brasil que deveria ter intervido na Venezuela. Porque são nossos vizinhos. Porque são produtores de cocaína, exportadores de cocaína, estão na nossa fronteira, eles entram na nossa fronteira, é rota de fuga na nossa fronteira. Então, prejudica o nosso país. Eu não quero ter um vizinho marginal morando no meu apartamento vizinho. Eu vou chamar a polícia para tirar aquele cara dali, se eu sei, vejo todo dia o que é que ele faz. O governo brasileiro sabe, mas é conivente. Lula e o PT faz parte do Foro de São Paulo, a mesma organização que fazia parte também Hugo Chávez, Maduro, Fidel Castro, que elegeu o presidente em quase todos os países da América Latina, querendo fazer uma América Latina toda socialista, comunista. Eu quero uma América Latina de países, de nações livres. O Trump fez isso, a filosofia do Trump é America First. Nós temos que ser Brasil primeiro. Nossos interesses nacionais primeiro. Suspeita-se que nosso urânio abasteceu o Irã para produzir bomba atômica. Isso é um problema. A gente não tem bomba atômica.
A gente não tem uma indústria militar pujante, a gente não tem umas forças armadas bem equipadas, estão sucateadas. Mas nossos minerais sendo usados, extraídos para levar para o Irã produzir bomba atômica para combater os Estados Unidos, para combater o imperialismo. É a casa da mãe Joana. O nosso ouro, a nossa Amazônia, sendo espoliado também o tempo todo. Então é complicado. Poceiros, a gente tem tanta pessoa boa, tanto agricultor bom, bem-sucedido, capaz de explorar as fronteiras agrícolas do nosso país. A gente tem tanta gente querendo mudar de vida. Por que é que a nossa Amazônia está sendo desmatada por poceiros, por grileiros, pelo crime organizado, pelo PCC? Era para os brasileiros de bem, era para o Estado estar apoiando os brasileiros de bem a ocupar aquela região. Então, especificamente com essa ação de Trump com relação à Venezuela, ao representante da Venezuela, Maduro, o senhor acha correto? Eu achei excelente, eu vibrei com aquilo. E as outras posições? Porém, recentemente, eu acho que deveria ter continuado. Ele tirou o Maduro e o restante que estava lá foi se acomodando. Não foi um a movimento... vice de Maduro hoje toma conta. Isso. Mas isso não foi um pedido da China? Não sei em detalhes. O que eu sei é que não é um movimento dos Estados Unidos por libertação da Venezuela. Tem interesses outros em relação ao petróleo e tudo. Acho que o povo da Venezuela precisa se organizar para se rebelar contra essa tirania. E aí o Brasil, no seu soft power que deveria ter, deveria estimular e trabalhar junto com o povo da Venezuela para construir uma democracia liberal lá, que não existe. Boa parte dos movimentos liberais que cresceram no Brasil, eles vieram alimentados também de ideias de fora. Foram think tanks, Estudantes pela Liberdade, Instituto Mises Brasil, trouxeram para o Brasil o ideário da escola austríaca de economia, certo? O libertarianismo. Isso não foi algo que nasceu no Brasil. São ideias que vêm de fora. Então tem esse intercâmbio cultural, a gente vai vendo o que é que tem de melhor para construir nossa sociedade. Eu acho que o Brasil deveria exercer essa influência também. Mas a influência é outra, a influência é de conivência com a tirania. Existem outros países que podem até ter a intervenção de Trump novamente aqui na América do Sul. É correto o caso da Colômbia? Veja, acredita que seja o que é seja correto interessante? ou não depende do seu poder de fazer aquilo, certo? Na questão internacional, não existe muito, existe um direito internacional, mas no fim das contas o que prevalece é a força, certo? Então por isso que eu disse, nós estamos sujeitos também a uma intervenção dessa dos Estados Unidos. Aqui no Brasil. Estamos sujeitos, se dá na cabeça do Trump ou de qualquer outro líder, do Xi Jinping, eles fazem essas influências no soft power. Não precisa tirar o presidente, precisa fazer uma intervenção militar. Faz no soft power. Então a gente tem que ter força para impedir isso. E a única força que a gente consegue ter para impedir isso é força militar. Muito bem. João Pedro. Mas não sobra dinheiro no orçamento para a gente equipar nossas forças armadas, porque os políticos comem tudo. Para asfaltar a fazenda lá no Maranhão, fazenda de propriedade particular, vai uma emenda parlamentar para asfaltar a fazenda, dezenas de bilhões de reais em Lei Rouanet para fazer show de Caetano Veloso, para ir para a escola de samba, o Brasil está perdendo a oportunidade de se desenvolver para fazer festa. E para a corrupção. Escândalo do Banco Master, Petrolão, Mensalão, escândalo do INSS, né? Rouba desde velhinho a merenda de criança, que é superfaturado. É uma casa da mãe Joana. Eu acho que o Brasil precisa de mais pulso na política, na segurança pública. Eu queria ver acontecer aqui algo parecido com o que aconteceu em El Salvador, com o Nayib Bukele. Na economia, algo parecido com o que está acontecendo na Argentina. Tem um presidente liberal no Brasil, como o Romeu Zema, por exemplo, que trabalha junto com o Milei para irradiar a liberdade para a América Latina. É esse o meu ideal político. Tem bons exemplos. Tem bons exemplos. João Pedro, passamos mais de uma hora. É muito bom conversar contigo, saber das suas opiniões políticas. É pré-candidato a deputado federal. Quero trazê-lo aqui novamente, até antes das eleições, para a gente entender um pouco mais de projetos, trazer aqui para entender um pouco mais
do que está acontecendo na política. Eu espero que você possa vir novamente aqui. Irei deixar essa câmera exatamente para você falar algo que a gente não comentou, que queira ser falado. Está à sua disposição, pode falar. Agradeço ao Adriano e à TV Visão pelo espaço que me deu hoje. Meu nome é João Pedro Cavalcante, sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, representando aqui a região da Mata Norte, nossos 19 municípios da Mata Norte. E eu quero trazer liberdade para a região. Eu quero consolidar aqui na nossa região as ideias de liberdade, de defesa da propriedade privada, defesa da vida, a defesa de cidades com boa zeladoria urbana e com pouco imposto, para que as pessoas tenham liberdade e tenham uma qualidade de vida, um baixo custo de vida para se viver, para que a região cresça sem ter os problemas que as grandes cidades têm, como o trânsito infernal que tem o Recife, a gente tem que evitar que isso aconteça aqui, e a favelização, crescer urbanisticamente bom para se morar, urbanisticamente agradável. Por exemplo, o Carpina tem uma rua bela aqui na entrada, que é a Rua dos Tamarindos. Por que ela ser uma exceção? Por que uma rua lá no bairro do Ipicebe, aqui no bairro Novo, também não ser semelhante à Rua dos Tamarindos? É isso que eu quero. Se a gente tiver foco e tiver prioridade no nosso orçamento, a gente consegue fazer com que nossas cidades sejam lugares bons, seguros, prósperos e agradáveis de se viver. É isso que eu defendo no Partido Novo. João Pedro, pré-candidato a deputado federal, conversando aqui no Radar Visão. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Diana. Espero que possa estar aqui conosco novamente antes das eleições para a gente aprofundar um pouco mais dessa sua trajetória e também a do Partido Novo. Agradeço, é sempre uma satisfação e espero retornar em breve. Este foi mais um podcast Radar Visão, diretamente aqui do Visão Comunica TV. Obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta-feira.